E a gente vai entender essa utilidade das escrituras na vida prática de diversas formas. Eu gosto de começar por uma dessas aplicabilidades, Saor, que diz respeito à formulação de uma cosmovisão bíblica. Em que Uhum, consiste uma muito cosmovisão legal. bíblica? Não é uma cosmovisão que menciona um texto bíblico simplesmente para subsidiar um trabalho evangélico, entre aspas. Uma Sim. família cristã que menciona a Bíblia ou que estuda a Bíblia. Não. Eu não consigo entender a família, eu não consigo entender trabalho, lazer, política, cultura, sexualidade corretamente, do jeito que Deus intencionou, a parte da revelação de Deus. Sim. Então, a Bíblia é o fundamento do qual partimos para um correto entendimento, um correto relacionamento com todas as coisas à nossa volta. Né? É o que o Salmo 36, 9 diz, né? Pela tua luz vemos a luz. E é Uhum, interessante que o Pai das luzes, de Tiago 1, nos gerou pela palavra da verdade. É a lâmpada uhum, para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Salmo 119, 105. sim. Então, a luz de Deus nos é dada pela palavra para que por meio da luz de Deus sejamos capazes de enxergar, relacionar e experimentar todas as coisas à nossa volta. Maravilha. Então não tinha como ter uma doutrina com aspectos mais práticos, né, para impactar o nosso dia a dia, já que é ela que é a lente que deve Perfeito, nos fazer ver o mundo. Muito bom. perfeito, E aí, perfeito. avançando, ele segue aqui uma estrutura, pelo menos nesse início, bem comum a uma teologia sistemática. Não é a intenção dele, como você colocou, escrever uma teologia sistemática, mas ele parece seguir uma estrutura que é comum de vermos nelas. E aí ele fala da escritura e ele vai então para o conhecimento do próprio Senhor, né? O conhecimento de Deus. Então, no capítulo seguinte, depois de falar da Bíblia, ele fala sobre o que é a doutrina de Deus e qual a sua importância para a nossa vida cotidiana também. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Como é que ele vai abordar isso aí? Como é que nós podemos ver essa importância no Joia. nosso dia a dia? É interessante, Saul, que o conhecimento de Deus não é o domínio que temos de informações sobre Deus, mas o Sim. relacionamento que desenvolvemos com Ele a partir da sua revelação. Então, conhecer Uhum. Deus não é simplesmente dominar um conjunto de informações sobre Deus, mas Uhum. entendermos esse Deus que se revela pelas Escrituras é um Deus pessoal que então, por esse conhecimento, nós nos relacionamos com ele. Por exemplo, né, o texto que é mencionado de Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é num contexto de Oséias em que o povo está distante de Deus. Então, o povo se Uhum. distancia de Deus porque o povo abandonou o conhecimento relacional vivencial do Deus da aliança. Uhum. Então, conhecer Sim. Deus significa, e até vários outros autores trabalham isso, né? Até um outro autor da Edições Vida Nova, John Frame, trabalha muito Sim. essa ideia, né? Que conhecer Deus é se relacionar com Ele. Então, o Tripp, Uhum. ele parte dessa ideia de, sim, um conhecimento que nos é revelado pela Escritura, mas é um conhecimento que se transforma em relacionamento. Não é simples Uhum. domínio cognitivo de informações, né? E a Uhum. implicação disso para o nosso dia a dia, Saur, se dá da seguinte forma, né? Na medida que conhecemos Deus, nós conhecemos as coisas segundo Deus intencionou para elas. Então, em Uhum. alguma medida, conhecer Deus implica na epistemologia última das nossas vidas. Então, como é Sim. Da possível maneira que conhecer conhecemos. corretamente, né? Isso, como Uhum. conhecemos. Por que nos é possível nos conhecermos uns aos outros? Por que nos é possível conhecer a verdade de Deus? Por que nos é possível conhecer o propósito de Deus para a vida ou o propósito de Deus para o mundo? Porque Deus nos deu esse conhecimento pela Uhum. Escritura, que reflete então a sua vontade, a sua verdade. Então, conhecer Deus significa conhecer a sua pessoa, significa conhecer a sua vontade, significa conhecer o seu propósito para as coisas. E na medida que nós o conhecemos, né, como Paulo vai dizer em Filipenses 3, nós deixamos todas as coisas, né, que não são essenciais à vida e nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, que se dá pelo conhecimento do seu Filho Jesus. Né? Então é um conhecimento vivencial, prático. Né? O que eu conheço sobre o que Deus fala sobre isso.
De que forma o meu relacionamento com Deus molda o trato com a minha esposa, com os meus filhos. Né? E é interessante que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né, sobre a imagem e semelhança de Deus, Sim. né, que é um aspecto da criação. Conhecer Sim. Deus implica em, como pai, formar o conhecimento de Deus também na vida dos meus filhos. Isso é Gênesis 18. Né? Quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, Deus diz que Deus estava lhe dando um filho para que a este filho fosse transmitido o conhecimento de Deus. Então, nós não dominamos Deus. Nós o conhecemos, nos relacionamos com ele, para que na medida que conhecemos, nós possamos ensinar esse conhecimento. E por fim, Gálatas capítulo 4, quando Paulo fala que nós o conhecemos e somos conhecidos por ele. É interessante que o conhecimento de Deus é simbiótico, né? Até o João Calvino, esses são exatamente os dois primeiros capítulos das Institutas, né? Do conhecimento de Deus e de si mesmo. Quanto mais conhecemos Deus, mais nos conhecemos. Quanto mais nos conhecemos, mais conhecemos Deus a partir daquilo que ele fala sobre nós.